Ó, sempre que a gente for falar, dá uma olhadinha pra câmera, viu? A gente interagir com o pessoal em casa, viu? Certo? Você tem aí? Você tem acesso aí? Tenho. Então eu vou ficar com esse aqui no meu subtor, vai ficar. E. Glória a Deus. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim: ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Queridos, boa noite e a paz do Senhor Jesus, ao evangelista Antônio Alves, ao presbítero Santos e a todos os nossos amigos que vêm nos acompanhando aqui nos sábados, nesse momento de reflexão. Eu quero dizer para você que esse canal que tu tem sido tão útil, né? A internet, nesses dias de pandemia, né? Nunca imaginamos que a gente ia ser tão
carente do canal como a internet nesses dias, né? Então aproveite esse momento que você está participando desse momento conosco, que nós vamos estudar a Bíblia, tá certo? E eu queria, nesse momento, nós fazemos uma oração. Eu queria convidar o evangelista Antônio Alves para fazermos uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em o nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Deus Santo, Deus Eterno, Pai maravilhoso, nós te louvamos nesta noite, meu Deus, por nos encontrarmos em Tua presença, Senhor da glória, e contarmos com a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Que nesta noite o Senhor venha operar em nossas vidas e através das nossas vidas, para abençoar a todos aqueles que ouvirão, Senhor, nesta noite, a live, Senhor, esta transmissão, meu Pai, e a Tua palavra, Senhor, que será explanada aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nos conduza no centro da Tua vontade, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, sábado passado, nós meditamos no livro de Apocalipse, tá certo? E por uma decisão de comum acordo, nós retornaremos a meditar no livro de Apocalipse hoje, né? Tem muitos assuntos, é um livro muito rico, como nós falamos semana passada, é um livro difícil de interpretação, mas há muita mensagem Apocalipse fácil de compreensão, tá? Eu não vou ler Apocalipse porque é muito difícil, tem as coisas que não dá para compreender. Isso não deve ser uma desculpa para lhe impedir de você meditar na palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Então temos muitas mensagens, como nós tratamos aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e nós vamos aqui continuar. Só que um raciocínio da minha parte, um entendimento lógico espiritual, porque se o Espírito Santo de Deus não nos der a condição de nós compreendermos a palavra do Senhor, nós não teremos a condição. A palavra de Deus, mesmo ela já revelada, alguém diz, mas eu tenho uma Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia, amém, beleza, é um passo muito importante na vida de qualquer pessoa, você ter em casa o exemplar da Bíblia Sagrada, maravilha. Agora, para entendermos a Bíblia, entendermos o Evangelho, entendermos o Antigo e o Novo Testamento, entendermos os 66 livros da Bíblia, nós também precisamos da inspiração e da unção do Espírito Santo. Lógico, né, que o curso de teologia é importante, você comprar bons livros é importante, né, ouvir bons pregadores, bons ensinadores da Bíblia é importante, mas o crente ele precisa ter a sua experiência pessoal. A revelação da palavra, algum entendimento, ela não vem só por intermédio de um ensinador, de um professor de escola bíblica, de um grande pregador ou de um bom livro. Ela vem também você orando, você lendo, você estudando, e com certeza o Espírito Santo vai lhe dar. Agora, toda revelação, toda interpretação que alguém tenha da palavra precisa ser de acordo com a palavra, né? Esse evangelista, presbítero Santos, tem que ser de acordo com a palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, mas eu achei esse versículo aqui, forma com aquele versículo, daquela frase, um entendimento que não entra em concordância com a Bíblia, com os demais livros, os demais versículos, os demais capítulos, enfim. Então, a Bíblia, como nós aprendemos no curso de teologia, né, sobre interpretação da Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não precisa de homens para que ela seja interpretada. O próprio Espírito Santo é quem interpreta a Bíblia. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que Jesus nos deu, né, rogou ao Pai que o Pai enviasse, né, o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E é Ele que a Bíblia diz, é Ele que nos dá, nos faz lembrar de tudo aquilo que a gente estuda, de tudo aquilo que a gente está lendo. Então, o nosso intuito aqui, nesse momento aqui de 50 minutos mais ou menos, é compartilhar com você a
a palavra de Deus, comentários acerca da palavra do Senhor. Para os nossos irmãos começarem, irmão Santo Evangelista Antônio Alves, presbítero Santo, que a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, qual o maior propósito? Eu vou falar do propósito e vocês vão dar continuidade, tá certo? Qual é o maior propósito do livro de Apocalipse? Não só de Apocalipse, como de toda a Bíblia, mas como nós estamos dentro deste livro, estudando, comentando, o maior propósito do livro de Apocalipse é preparar, é capacitar, é adornar a noiva de Cristo. O arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus vai ser um fato real, vai ser um acontecimento que nós estamos aguardando a qualquer instante, né? Algo de sobrenatural e muito mais, né? Não só uma vez, mas outras vezes vai acontecer sobre a terra, porque tem o arrebatamento da igreja, tem a segunda fase da vinda de Jesus, tem o reino milenal de Cristo, tá? Então, o livro de Apocalipse tem um intuito, né? Para que a igreja seja santificada, né? Para que a igreja esteja preparada, para que quando a trombeta de Deus tocar, nós sejamos arrebatados. E dando consequência aos comentários do livro de Apocalipse, evangelista Antônio Alves, e na sequência o presbítero Santos, com a palavra também. Eu queria nessa noite saudar aos amados irmãos da paz do Senhor Jesus, pastor Reginaldo Cruz, presbítero Santos, e a todos aqueles que neste momento estão acompanhando essa transmissão, estão entrando agora na live e irão participar deste momento de estudo, de debate da palavra de Deus. Desde sábado passado, que nós estamos abordando o livro do Apocalipse, as cartas às igrejas da Ásia, e queremos aqui, claro, que de forma resumida, devido ao tempo, observar alguns pontos importantes que estas cartas elas contêm, elas nos mostram, e que serve para o nosso aprendizado e que serve para o nosso deleite espiritual. Observando aqui essas cartas, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, nós podemos ver que para cada uma delas, Jesus se apresenta, se revela de uma forma diferente. E isso mostra que, de acordo com a qualidade, de acordo com o momento daquela igreja, como aquela igreja estava vivendo, o que aquela igreja estava passando, era a maneira como Jesus se apresentava para aquela igreja. Para a igreja de Esmirna, já que sábado passado eu abordei bastante sobre a igreja de Éfeso, mas para a igreja de Esmirna, a palavra de Deus nos mostra que Jesus se revela através de João. João escreve essa carta e envia à igreja de Esmirna, e Jesus se apresenta da seguinte forma, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tentação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vejamos bem que Jesus se apresenta aqui como aquele que foi morto e que reviveu. E todos nós conhecemos a história de Jesus, o ministério terreno de Jesus, a obra redentora de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E agora Jesus se apresenta para esta igreja desta forma, mostrando para aquela igreja
que ele é o dono da vida, que ele morreu, mas a morte não teve poder sobre ele, porque ele ressuscitou, porque ele reviveu, dando ali a entender que Jesus estava dando uma palavra de esperança para aquela igreja. Esmirna era uma cidade portuária, uma cidade que produzia mirra, uma cidade que era bem sucedida. Mas a igreja de Esmirna, nós podemos observar que sofria ataques dentro da própria igreja por um grupo de pessoas que Jesus denomina de sinagoga de Satanás. Mas Jesus elogia a fidelidade da igreja, porque apesar de ser pobre, a igreja era pobre, a cidade era rica, mas pelo que a palavra mostra, a igreja era uma igreja financeiramente pobre, mas era rica espiritualmente. Esmirna, ela seria tentada, seria atribulada, alguns seriam presos, mas Jesus promete que aqueles que permanecessem fiéis, eles teriam a coroa da vida eterna. Ele diz: nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para serdes tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então isso dá uma lição para nós, que em meio a tudo aquilo que nós passamos, enfrentamos, tentações, lutas, tribulações, palavras negativas, palavras contrárias, aquilo que o inimigo das nossas almas lança contra nós, aliás, esta carta, ela nos ensina a nós sermos fiéis, a nós obedecermos a palavra do Senhor, porque o Senhor promete a coroa da vida eterna para aquele que é fiel. Na sequência vem a igreja de Pérgamo. Pérgamo, a cidade conhecida como a cidade dos livros. A cidade de Pérgamo, segundo a história, tinha um acervo que continha cerca de 200.000 volumes. Era uma igreja bem estruturada, era uma cidade bem estruturada, mas que o que nós podemos observar é que o pastor daquela igreja, ele era possivelmente sucessor de Antipas. Antipas, que foi morto por ser fiel a Deus. Antipas, que segundo o relato bíblico, ele foi morto através daqueles que Jesus também os qualifica como sinagoga de Satanás. E este pastor, pelo relato bíblico, ele permaneceu fiel ao Senhor. Aqui a palavra de Deus diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Então aqui a gente vê que Jesus elogia a postura do pastor de Pérgamo. Jesus elogia a situação espiritual daquele homem, porque mesmo ele habitando numa igreja, mesmo ele pastoreando uma igreja que estava de certa forma desviada da verdade, mas o anjo da igreja, ele permanecia fiel. O anjo da igreja, ele era um homem que lutava, um homem que permanecia no propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. E nós encontramos os relatos desta igreja, 2 grupos de pessoas que se desviaram da presença do Senhor. 2 grupos de pessoas. Um deles era seguidores da doutrina de Balaão, que nós falamos aqui resumidamente na semana passada. A doutrina de Balaão, que ensinava as pessoas a se prostituírem e a idolatria. Foi o que Balaão fez ao incentivar o rei Baraque a levar o povo, a levar até o povo de Deus a idolatria e a prostituição, para que o povo de Israel se desviasse da presença do Senhor. E dentro da igreja de Pérgamo existia
os seguidores da doutrina de Balaão, como também os nicolaítas, que mais uma vez é citado aqui, não é? E alguns estudiosos, além de falar sobre os nicolaítas, que também seguia esta linha doutrinária, também eles tinham uma linha de pensamento do gnosticismo, que ensinava que Jesus não poderia ser o Filho de Deus, porque para o gnosticismo, Deus é um ser totalmente espiritual, e Jesus não poderia ser filho de Deus, porque Jesus era homem. Então, os nicolaítas também acreditavam nisso. É por isso que Jesus disse que aborrecia os nicolaítas, as obras dos nicolaítas. Então, a gente vê aqui que este pastor, ele é um exemplo a ser seguido. Também alguns irmãos da igreja ali, que observava a palavra de Deus. Na sequência, rapidinho aqui, eu já quero abordar um pouco a respeito da igreja de Tiatira. Tiatira, uma cidade que se tornou famosa pela sua produção de tecidos. A igreja de Tiatira era uma igreja amorosa, era uma igreja trabalhadora, uma igreja paciente, porém, era uma igreja que tolerava a doutrina de Jezabel. E é interessante que esta Jezabel de Tiatira não é a mesma Jezabel de lá do livro dos reis, a Jezabel que era esposa do rei Acabe, a Jezabel que perseguia os profetas, que perseguiu Elias, que fez Elias fugir de sua presença. Esta Jezabel possivelmente era um codinome a uma mulher que se autodenominava profetisa na igreja de Tiatira, e que enganava as pessoas e levava as pessoas a se prostituírem. E dentro da igreja de Tiatira havia esta mulher que tinha estes ensinamentos. E ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, Jesus se apresenta dizendo, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe o tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então a gente pode ver aí o que Jesus falou que iria fazer com aquela mulher e com os seus seguidores. Mas, voltando a falar do pastor da igreja de Tiatira, Jesus elogia aquele pastor. Jesus mostra que aquele pastor era um pastor que as suas obras demonstrava zelo, demonstrava paciência, demonstrava que ele lutava, que ele batalhava pela palavra de Deus, por zelar a palavra de Deus. Mas o erro daquele homem, segundo as escrituras, segundo os relatos bíblicos, o erro dele era tolerar Jezabel, era tolerar esta mulher que ensinava a igreja a se prostituir. E é interessante frisar aqui, já fechando aqui esse primeiro comentário, é interessante a gente frisar aqui que esta prostituição não fala apenas de relações sexuais ilícitas, mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, sempre que Deus exortava o seu povo acerca da prostituição, a maioria das vezes era prostituição com ídolos. Ou seja, o povo deixava de adorar a Deus para adorarem ídolos pagãos, e isso era tido diante de Deus como uma prostituição, como uma maneira do povo se prostituir a outros deuses. Mas aqui, eu creio, nos dois lados da moeda, como diz a história. Tanto a prostituição de forma cultural, de relações sexuais ilícitas, como também na questão dos ídolos, da idolatria. Então, fica aqui este
primeiro relato a respeito destas 3 cartas, essas 3 igrejas, a igreja de Esmirna, aliás, Pérgamo e Tiatira, né? Aí vem aqui o nosso companheiro de trabalho aqui, que vai também dar o seu ponto de vista, vai expressar aqui a respeito do que ele tem preparado para as nossas vidas nessa noite. É isso aí, irmãos. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Essas grandes verdades da palavra de Deus. Quero mandar aqui um alô para os nossos amigos, irmão Presbítero Santos, Evangelista Antônio Alves, irmão Osmar, meu querido, a paz do Senhor, forte abraço, que está na audiência aí, né, do bate-papo teológico. Meliene Braga, lá de Sobral, um abraço, querido. Pastor Assis Araújo, meu querido, a paz do Senhor para a pastora de Gé. Deus abençoe sua vida, pastor Assis, grande homem de Deus, veterano na obra, de longa data, experimentado no trabalho do Senhor. Liésio Figueiredo também está conosco. Pastor Assis Nazário, olha, pastor Assis Nazário, da igreja abençoada, Igreja de Cristo, lá de Morada Nova. Um abraço, pastor Assis Nazário, juntamente com sua família, meu querido. Obrigado pelo prestígio de estar ouvindo um pouquinho aqui esses simples homens que estamos aqui com o intuito de trazer para o povo de Deus em sua comunidade, né? Mais do que nunca em nossa vida, nós estamos isolados, né? Nunca ficamos antes, né? Nunca houve esse isolamento social, pelo menos durante 100 anos, né? Mas nós estamos aqui aproveitando para levar aos irmãos um pouco da Bíblia, como nós ouvimos aí, boa explanação do evangelista Antônio Alves, que é professor de escola bíblica, preparado para ensinar a palavra. Agora o presbítero Santo está com a oportunidade. Seu comentário, meu irmão. Glórias a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aos irmãos que estão conectados, né, na live, aos sábados, essa hora, uma bênção de Deus, né? Mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Diácono Osmar, Diácono Jailson, né? Os irmãos lá do Padre Paulo, todos os irmãos da Assembleia de Deus, os assembleanos, né? Aonde estiverem, outros também, os nossos irmãos católicos, né? Que porventura venham sintonizar, né? Venham estar nessa frequência, essa hora. Eu ficava aqui observando aqui o que o pastor Reginaldo falou, qual é o objetivo do Apocalipse, né? Porque Apocalipse é revelação de coisas futuras, não é isso? Numa linguagem mais popular, Apocalipse aí se encaminha para as coisas do fim dos tempos, não é? E quando João teve essa revelação na ilha de Patmos, não foi muito tempo. Nós estamos contando aí 20 anos, se nós for pegar a história da Bíblia toda lá para Noé. Então isso foi um acontecimento recente, vamos dizer assim, não é? Quando nós olhamos para o livro de Jó, né, a história da humanidade, uma revelação ali para aquelas igrejas que estavam ali, aquelas 7 igrejas, para que houvesse ali elogios, aquelas 7 igrejas, para que houvesse também advertências, mas não se resumia só aquelas 7 igrejas. Nós estamos aqui em 2020, e isso aqui está vivo para os nossos dias, para nós trazer para a igreja nos dias de hoje. Qualquer líder, pastor, olha para isso aqui e dá para se colocar no lugar de como o anjo que estava lá naquele tempo e fazer uma reflexão, porque em quase todas as cartas ele começa elogiando, né? Eu sei as tuas obras, né? Então nos dias de hoje o Senhor sabe
o nosso esforço, o nosso trabalho. Você que está aí agora, o Senhor conhece as tuas obras, o Senhor sabe do que tu tem feito. Tem até pastores que estão nos acompanhando aqui, está aqui o pastor Reginaldo que está aqui. O Senhor sabe a obra de cada um. Quando Ele faz aqui, em todas as cartas aqui, há poucas modificações de uma para outra, mas Ele começa elogiando: eu sei as tuas obras, né? Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. E depois dessa elogio, vem sempre as advertências, não é? Na igreja de hoje não é diferente. Eu continuo dizendo para irmãos que não existe a igreja perfeita. A perfeição só quando nós chegarmos, quando ocorrer o arrebatamento, como o pastor falou aqui agora, que aí sim haverá a perfeição. Mas nós estamos aqui trazendo para os dias de hoje, porque o Apocalipse, a 90, foi escrito pelo menos aproximadamente o ano 90, mas estamos aí com 2020, né? Então, nós temos que trazer isso para os dias de hoje, para que nós possamos aplicar isso na igreja hoje e ver que aonde há elogios, mas na frente também há advertências para a minha vida, né? Aqui ele falava com a igreja, escreve ao anjo que está na igreja, era o pastor, mas eu posso fazer isso com a minha vida. Igrejas aqui eram elogiadas pelo seu trabalho, porque não tinham deixado o primeiro amor, como o evangelista aqui já deu um esboço aqui de Pérgamo, Tiatira, Éfeso. Eram elogiadas por algo, mas em seguida vinha a advertência, vinha cobranças. E eu posso olhar para essas cartas no dia de hoje e ver na minha vida o que foi que eu deixei para trás, como tem aqui, que tu deixaste o teu primeiro amor, arrepende-te, né? São advertências, né? Então eu posso aplicar a minha vida, essas cartas aqui no dia de hoje, para que eu possa também observar o que é que está errado, o que é que está que não está correto com a palavra de Deus, para que eu possa fazer uma reflexão e possa mudar para o melhor. Então são elogios, advertências e promessas. Em todas elas nós vemos no fim, quando ele diz: ao que vencer será vestido de vestidos brancos. E sempre tem no final das cartas uma promessa. Então eu posso olhar para isso, eu aqui, o pastor olha por toda a igreja, eu olho para a minha vida aqui e falo: o Senhor me elogia em algo que eu possa ter feito, me adverte e tem uma promessa para mim. Irmão, você que está assistindo agora, as promessas são maravilhosas que o Senhor faz. Ele diz aqui também: arrepende-te, porque o Senhor, Ele está de braços abertos a esperar o meu arrependimento, é o teu arrependimento. Você que está vendo aqui agora, em várias vezes aqui nessas 7 cartas aqui, quando ele escreve lá à igreja, ele diz: arrepende-te enquanto há tempo, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor está de braços abertos. Você que está vendo aqui agora, que pode estar com a tua vida passando por algo, um processo, e que você muitas vezes até diz: olha, eu acho que não tem mais saída. Aqui o Senhor diz: eu espero que tu se arrependa, como Ele dizia para a igreja, trazendo para os dias de hoje. Ele espera o arrependimento de braços abertos. Por quê? Porque se aproxima o arrebatamento da igreja, para que se cumpra o Apocalipse, a revelação. O próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Eu tenho que voltar ao meu primeiro amor, eu tenho que me lembrar de onde eu caíste, para que eu possa me levantar e olhar para essas promessas maravilhosas que tem aqui nessas 7 cartas, que foi dirigido lá, que se aplica aos dias de hoje. Essas promessas, essa promessa é para a igreja, essa promessa é para a igreja. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo em meu trono. Então essas promessas são maravilhosas para a igreja, para nós que estamos aqui, você que está na sua casa, que está no seu trabalho, aonde você estiver.
Essas promessas são maravilhosas, vale a pena nós refletir. Elogio é bom, é ótimo, mas observar as cobranças que o Senhor faz, as advertências, e nós voltar ao nosso primeiro amor. Quando nós aceitamos Jesus, era maravilhoso, nós queríamos ir para a igreja todo dia, queria orar pela manhã, pela tarde, pela noite, na madrugada. Era aquele desejo, aquela ansiedade, como Davi diz lá nos Salmos, a minha alma anseia por ti. Isso é maravilhoso, irmão. Aquele desejo dentro do Espírito Santo de buscar a presença do Senhor. E está às portas o arrebatamento da igreja, para que se cumpra toda essa palavra do Senhor. E quando nós olhamos as promessas, aí o nosso coração se enche ainda mais de alegria, de saber que vamos morar com o Senhor. O nosso livro será escrito, já está escrito, e nós veremos lá o face a face. Há passagens aqui em Apocalipse que diz que santo, 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 ficaremos lá louvando, exaltando o seu nome, dia, noite, noite e dia, eternamente, o Senhor de eternidade em eternidade. Então, irmãos, que nessa tarde nós possamos refletir sobre este livro maravilhoso aqui, e que possa despertar dentro do nosso coração, porque o objetivo de Apocalipse é isso, é um despertamento. Quando foi entregue ali essas cartas aos seus anjos ali, ao dirigente ali, para que haja um despertamento, houve cobranças, para que o que estava errado seja corrigido. Seja corrigido, para que nós possamos voltar aonde aconteceu algum problema na nossa vida, se foi um esfriamento, se foi o amor que esfriou, se foi várias e várias cobranças que tem aqui dentro, que nós possamos corrigir e possamos voltar, para que nós possamos estar no alinhamento da palavra de Deus, para que nós possamos receber essas promessas, que são maravilhosas, porque nós só vamos receber essas promessas que estão aqui, se nós se encaixarmos perfeitamente no amor de Cristo e na palavra do Senhor. Eu acredito que essa é a função do Apocalipse, né? E essa é a minha primeira explanação aqui em nome de Jesus. Cento e 106,1. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. É isso aí, querido. Nós estamos aqui no bate-papo teológico com o evangelista Antônio Alves, com o presbítero Santos. Estamos estudando a palavra do Senhor, isso lindo, maravilhoso, né? Nós temos aí uns 15 minutinhos ainda para a gente concluir aqui a nossa live. Já agradecendo aqueles que estão participando conosco aqui. Bruno Souza, um abraço, querido. Edivaldo Paixão, lá de Carpina, Pernambuco, muito bem.
E também meu querido evangelista Natanael Silva. Natanael Silva, um abraço, meu querido, lá de Sobral, na nossa ADBV. Queridos, meditando nessas gloriosas palavras, queridos irmãos, quando eu falei aqui no começo sobre o intuito da Bíblia é preparar a igreja, é preparar os escolhidos, é preparar aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, é preparar aqueles que vêm trilhando aí uma jornada de fé, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Estamos nessa preparação para o grande dia, que é o arrebatamento da igreja, que é a volta do Senhor. Veremos a Cristo face a face. Não permita que essa esperança no teu coração, meu irmão, não venha a morrer. Não permita que a sua fé venha a extinguir. Não deixa que as aflições desta vida apaguem esta fé que há em ti. Mas a mensagem do livro de Apocalipse, ela é clara quando diz no capítulo de número 22, evangelista Antônio Alves, e o versículo de número 11, 22 e 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. É a mensagem da Bíblia. Não é obrigado a ser crente. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Para servir a Deus tem que servir por fé e por amor. E o versículo 11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Continue. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, aí a mensagem da Bíblia para nós. Número 12, para mim passar aqui para a última parte dos comentários dos nossos irmãos. Versículo 12, do 22 diz assim: e eis, que é o último capítulo, né? O último capítulo de Apocalipse. E da Bíblia, né? E eis que venho, e eis que cedo venho, e o meu galardão está para dar a cada um segundo a sua obra. Aí está aí a recompensa para quem é justo e faz justiça, para quem é santo e santifica. Está aí a promessa, né? Eis que cedo venho, diz o Senhor, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o que os irmãos têm comentado, o que nós estamos comentando neste bate-papo teológico, nesse comentário bíblico, é para nos edificar, é para te edificar, meu irmão. Jesus voltará sim. Quando surgiu logo essa pandemia, lógico que todo mundo ficou apreensível, né? O ser humano é fraco, né? Fica preocupado e tudo, mas quando a gente vai analisar que isso aqui tudo vai passar, que tudo vai passar, a nossa vida aqui ela é passageira, mas para aquele que faz a vontade de Deus é promessa, esse permanece para sempre. Evangelista Antônio Alves, mais 5 minutos para você comentar aí, os 6 minutos, e depois o irmão Santo na sequência, 7h10 mais ou menos a gente termina, né? Muito bem. Queremos aqui mandar um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Que Deus possa, de certa forma, neste momento, estar falando ao coração daqueles que nesse momento estão acompanhando esta transmissão, esta live. E continuando aqui neste livro que é muito importante, riquíssimo, que é o livro do Apocalipse, nós encontramos a igreja de Sardes, uma igreja
espiritualmente morta. Uma cidade muito rica, abundante em ouro, e que tinha uma diversidade cultural muito grande. A igreja era formada, pelos relatos que nós podemos adquirir, ela era formada de pessoas de várias etnias, e isto fez com que esta igreja ela estivesse morta espiritual, porque Jesus disse: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E isto é um alerta para cada um, para cada crente, para cada cristão. Como o pastor frisou aqui desde o início, o objetivo aqui de Apocalipse é preparar a igreja. E quando fala de igreja, fala de pessoas e crentes em Cristo Jesus. Para a igreja de Sardes, a advertência era para que ela viesse a se arrepender, viesse a buscar o arrependimento. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Então, esta é a mensagem da palavra de Deus para todos aqueles que um dia confessaram a Cristo, mas que de certa forma, porventura, tenha se tornado uma igreja de Sardes. Mas o interessante é que nós encontramos dentro deste relato um remanescente fiel na igreja de Sardes, que Jesus disse que andaria com ele de vestes brancas. Aí na sequência nós podemos ver que vem a igreja de Filadélfia, uma das igrejas aonde nós não encontramos nenhuma exortação de Deus, nenhuma repreensão. Jesus faz a igreja de Filadélfia, uma igreja amorosa, uma igreja fiel, uma igreja que o próprio Jesus relata que tinha pouca força, mas que na sua pouca força guardou a palavra de Deus, não negou o nome de Jesus. E Jesus promete abrir uma porta para aquela igreja. E Jesus diz: eu abrirei uma porta que ninguém pode fechar. Porque na palavra de Deus está relatado isso, que a porta que Deus abre, a porta que Jesus abre, ninguém fecha. E para esta igreja, a igreja de Filadélfia, Jesus se revela como aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então aí Jesus já dá para aquela igreja uma promessa incontestável, uma promessa que a gente pode ver que esta promessa de Deus, ela é dirigida a todos os cristãos que na sua vida, na sua trajetória, mesmo na sua pequenez, na sua fabilidade, mas que guarda a palavra do Senhor, que procura viver dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. E isso serve para nós nos dias atuais. Filadélfia, uma cidade muito antiga, segundo os relatos, ela foi construída por um rei chamado Attalus Filadelfos, que originou-se o nome de Filadélfia, que ela foi erguida em 189 a.C. Então era uma cidade muito antiga, e agora, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, e Jesus usa o apóstolo João para endereçar esta igreja, ou essa carta, aliás, a esta igreja. E para finalizar aqui em rápidas palavras, nós temos a igreja de Laodiceia. Esta igreja, a situação dela era muito crítica, porque Jesus compara ela, Jesus disse que ela era uma igreja partindo do anjo da igreja. Era uma igreja que nem era quente e nem era fria, era morna. E por ser ela morna, Jesus disse: vomitar-te-ei. Jesus traz ali uma série de advertências para aquela igreja. Por quê? Porque Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade abundante. Segundo os relatos, o pastor da igreja era rico, porque ele diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus o qualifica como desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que é que Jesus quer dizer com isso, amados? Jesus quer dizer que a nossa condição financeira, que seja uma condição financeira boa ou não, de certa forma, ela não reflete ou não vai nos dar um sustento diante de Deus.
concernente ao reino dos céus. Este pastor, ele era um homem presunçoso, a igreja era uma igreja presunçosa, porque eles desviaram a sua visão, eles perderam a visão espiritual. Devido ser uma cidade rica, devido ser uma igreja rica, uma igreja de um porte financeiro muito elevado, eles se esqueceram de buscar a principal característica da igreja, que é a santificação, a fidelidade a Deus. E é interessante, quando vendo esses relatos, a gente pode perceber aqui que as palavras do anjo da igreja de Laodiceia, de certa forma, se compara com a retórica do o querubim ungido, de Lúcifer, lá de Isaías 14, e o versículo 13 e 14, quando Lúcifer diz que iria colocar o seu trono acima das estrelas e seria semelhante a Deus. E ali Deus o lança fora, expulsa dos céus, perde o seu direito aos céus. Ele que era um querubim ungido, e agora transformara-se em Satanás, em diabo, ou qualquer outra qualificação que a Bíblia mesmo relata a seu respeito. Então nós podemos ver, assim estava o anjo da igreja de Laodiceia. E para finalizar aqui, que o meu tempo já praticamente encerrou, tem o famoso versículo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Normalmente nós usamos este versículo para pregar para os descrentes, mas Jesus está falando para a igreja. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: eu estou do lado de fora, vocês me expulsaram de dentro da igreja, eu não posso habitar dentro da igreja. Mesmo assim, Jesus continua batendo na porta, né? E Jesus continua batendo nessa porta. Por quê, pastor? Porque o versículo de número 19, um versículo antes a este que eu citei, diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. A situação espiritual de Laodiceia não impediu de Jesus continuar amando eles. É o que nós costumamos dizer: Jesus ama a todos. O amor de Deus é tão grande, é tão abrangente, que da mesma forma que Ele nos ama, nós que estamos aqui nesta noite falando da palavra de Deus, é o mesmo amor que Jesus tem para com os drogados, os prostitutos, os assassinos, os pedófilos, para toda as pessoas que estão errantes, distantes dos caminhos do Senhor. Então, para finalizar aqui, nós deixamos este relato, sempre lembrando que o amor de Deus, ele é incondicional, porém a vida eterna, como bem citou aqui, bem frisou aqui o presbítero Santos, a vida eterna com Cristo é para aqueles que buscam refúgio na palavra de Deus. Então fica aqui o meu relato, e desde já eu agradeço em nome de Jesus. Presbítero Santo. Bom, o presbítero Santo, irmãos, é santo duas vezes, viu? Santo. Jesus é três, né? Sabe as palavras do evangelista Antônio Alves, porque o intuito aqui são comentários, nós não estamos debatendo como que se fosse calvinistas e arminianos. Nós estamos aqui comentando o livro de Apocalipse, e ainda sobre essa igreja, irmãos, ela é a única, Laodiceia, ela é a única que, quando o Senhor se dirige a ela, não há um elogio de início. É a única das 7, Nas outras, eu sei as tuas obras, aqui mesmo em Éfeso, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, mas a de Laodiceia, ele não há esse elogio, Já vai direto logo afirmando que não é quente e nem é frio. Então eu me pergunto, seria ficar em cima do muro, não é isso? Então vale eu refletir para a minha vida, para você que está assistindo agora. Você pode ser um membro, pode ser um diácono, pode ser um obreiro da igreja, um pastor.
não é permitido ficar em cima do muro. Aqui o Senhor é bem claro quando ele diz: vomitar-te-ei, como o irmão o evangelista falou. Então, era bem crítica a situação de Laodiceia, né, da igreja que estava lá, né? E aqui reflete também, pastor Reginaldo, sobre as riquezas, né, nos dias de hoje, né? Porque aí a pessoa passa a se esquecer do princípio de estar buscando ao Senhor, e que Ele é o primeiro, Ele é o alfa, é o ômega, né? E muitas vezes as riquezas, até dentro da própria igreja, né, que parece que o Senhor não estava, de todas elas aqui, parece que essa que o Senhor não estava satisfeito. Ele aqui demonstra uma tristeza aqui, e faz aqui, eu posso até dizer que seria uma ameaça. Eu vomitar-te-ei. Então ele está ameaçando. Quer dizer, eu vou te botar para fora. Seria isso? Não é? Por quê? Porque não há uma definição. Nem é frio, nem é quente. Então, dessa forma, não dá para nós andar juntos. Há um versículo na Bíblia, se não me engano, em Ageu, que se os irmãos estiverem com a memória melhor do que a minha, que diz que os dois não poderão andar num só caminho se não tiverem de comum acordo. Então aqui o Senhor relata bem claramente: dessa forma não dá para nós andar junto até o arrebatamento, não dá para nós caminhar junto, nem é frio, nem é morno, né? Então eu ameaça, eu vomitar-te-ei. Quer dizer, é uma ameaça, que tem que haver uma correção. E o Senhor fala dessa mesma forma conosco. E no final ele vem dizendo, como o irmão já falou, ele abre os braços, porque o Senhor é misericordioso para todo pecador. Seja ele o que não aceitou, aqui ele estava falando com a igreja. Eu vi muito bem o historiador falando: irmãos, nós usamos para os ímpios, o Senhor bate na porta e tal, mas aqui ele estava falando a igreja. E aí eu me assustei um pouco, pastor, porque há necessidade de falar para mim, que ando com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, e muitas vezes, irmão, eu estou salvo e tal, mas essa dura aqui era para pessoas que já estavam dentro do círculo ali, tinham aceitado Jesus, já tinham uma vida cristã. Então até me assustei um pouco. Quando eu digo que me assustei, eu vou parar para refletir se a minha vida está de acordo com a palavra do Senhor, porque aqui ele diz que repreende e castiga todos quanto ama, né? Aí ele está dizendo: eu vou te vomitar, mas se tu se arrepender, eu te recebo de braços abertos, né? Sempre no final da carta o Senhor fala: por mais que seja a tua falha, o teu pecado, o Senhor sempre estará de braços abertos para nos receber. Seja ele o que está dentro da igreja, que está fazendo algo que não é de agrado do Senhor, seja o ímpio, o Senhor sempre está de braços abertos. Eis que eu estou à porta e bato. Você que está assistindo, que não é crente ainda, é só você aceitar Jesus e passar a seguir os seus passos, e que também terá o seu perdão. E para mim, que já estou dentro da igreja, que esses irmãos aqui já a igreja, né, formada, estava passando por esse problema. Eu tenho que refletir: será, Senhor, que eu não estou enquadrado aqui? Eu costumo sempre, evangelista e pastor, ver as coisas, não apontar para o irmão, mas para mim, verificar em mim primeiramente, porque o irmão que vive pregando, nós aqui que vemos ministrando a palavra de Deus, eu tenho que cuidar da minha alma também. Não é só o ouvinte lá, eu tenho que olhar para mim, se a minha vida está de acordo com a palavra do Senhor, e aonde não estiver, procurar corrigir. Porque se aproxima o arrebatamento. Se aproxima o arrebatamento. E é o que eu sempre digo: as pessoas estão esquecendo do arrebatamento. Se vê pregação sobre prosperidade, sobre várias e várias coisas, mais sobre prosperidade. E não esqueçam que o próximo evento que vai acontecer não é a Copa do Mundo, é na China, né? Não, no Japão, Catar. Então, todo mundo aí, vai ter a Copa do Mundo no Catar, o próximo evento mundial. Esse aí não significa nada. O próximo evento é a volta de Jesus. Você que está assistindo aqui agora, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. O próximo evento é o arrebatamento da igreja. Vamos nos voltar para a palavra do Senhor.
Porque se nós não estiver preparado, a nossa vida não estiver de acordo com a palavra do Senhor, essa igreja aqui, o irmão usou a palavra certa, é crítico aqui a situação da igreja de Laodiceia. Então nós temos que corrigir aqui muita coisa, e ver que no final, pelo amor dele, pela misericórdia dele, ele ainda faz uma promessa a Laodiceia. Ele diz: ao que venceu lhe darei que se assente comigo no meu trono, e assim como venci e me assentei ao meu Pai, com o meu Pai que está no seu trono. Quem tem ouvido, ouças, né? Quem tem ouvido, ouça. Então a igreja está pregando, irmão. Está pregando aqui em Boa Viagem, a igreja está pregando em Fortaleza, está pregando no Brasil todo, dizendo: aceita Jesus, porque o arrebatamento se aproxima, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós estamos aqui anunciando que o próximo evento é o arrebatamento. Vamos nos preparar, vamos nos arrepender, porque o Senhor está de braços abertos para nos receber. É um livro maravilhoso de advertência, elogios, para que nós possamos transferir para o dia de hoje e podermos sermos abençoados e alcançarmos essas promessas em nome de Jesus. E desde já eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. É isso aí, queridos. Chegamos ao final do nosso comentário bíblico. Como os irmãos cientes, sempre a gente está frisando isso, né? A gente está cansado, mas a mídia todo dia repete a mesma coisa, né? A mídia pega a reportagem da semana passada, coloca de novo. Então a gente também está nessa rotina de repetir que está suspenso os cultos. A nossa escola dominical aqui é uma escola dominical muito boa, né, que está nos fazendo falta. Houve aí essa suspensão dos cultos e enfim, tantas coisas. Nós não optamos por não pegar a revista desse trimestre, né, mas a gente pode depois, Antônio, ver se a gente consegue aí, para a gente trazer até aí também uns comentários dessa nova revista, que está sendo maravilhosa, né? Tem alguns amigos aí que tem, e está comentando que é uma maravilha a gente estudar. Mas enfim, aqui nós estamos no intuito de estudar a palavra. E para a gente concluir aqui, queridos, no versículo de número 12 do capítulo 22 de Apocalipse, diz assim: e eis que cedo venho, como eu já li, estou só repetindo aqui e vou dar sequência até o versículo 17. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui Jesus falando, porque foi Jesus que se revelou a João e mandou que João escrevesse as 7 cartas e enviasse às igrejas da Ásia. Versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo de número 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. É aquele que ama e comete, né? Eu, Jesus, envio o meu anjo. Quando nós entendemos, lógico, que as cartas foram enviadas aos 7 anjos, não é isso, Antônio Alves, das 7 igrejas da Ásia, que são mensageiros ou líderes que estavam à frente das igrejas, pastores, podemos assim dizer também. E o próprio Jesus reforça isso aqui, falando sobre João, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. João, eu sou a raiz e a geração de Davi. Agora isso aqui é Jesus, né? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Interessante, para a gente concluir aqui. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça
da água da vida. Aqui, queridos, vemos aqui um tríplice convite, né? Tanto o Espírito aqui, que é o Espírito Santo, porque nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo convida a esposa, que é a igreja, e os que está aqui, ó, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve também, diga, vem, né? E quem tem sede aí, quem tem sede, venha, né? O convite é vem. Agora, quem tem sede, venha, que venha. E quem quiser, olha a salvação aí, irmão, se via Deus, para a gente fechar aqui. E quem quiser, Jesus ama todos, né? Jesus mostrou o seu amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos, né? Jesus veio para os judeus, mas aí a porta se abriu para os gentios, os quais somos nós, chamados de gentios, né? O tal de jambuzeiro, né? Nós éramos o jambuzeiro, somos, né? Agora fomos enxertados na videira. Os ramos verdadeiros que faziam parte, né, do DNA da videira, Israel, né? Israel. E nós éramos aquela plantinha, aquela árvore sem valor, né? A figueira brava. Aí Jesus veio, pegou essa árvore sem fruto, né, até cortada, né, e enxertou nele, que é a videira. Então somos privilegiados, mas quem quiser, tome de graça, e é de graça, né, da água da vida. Foi o que Jesus disse lá para a mulher samaritana em João capítulo de número 4, né, quando Jesus para ali em Sicá, junto ao poço de Jacó, tem aquele encontro com a mulher samaritana. O samaritano não se comunicava com o judeu. Jesus pede água, a mulher reconhece que Jesus era judeu, perguntou a Jesus, como sendo tu judeu e eu mulher samaritana, pede, dá-me de beber, né? Aí Jesus olhou para ela e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então essa água viva aqui é de graça, né? E aqueles que não beberam ainda, beba da água. Os que estão bebendo da água, vamos continuar, né? E quem proclama ao mundo, né? Quem proclama ao mundo o evangelho, a mensagem é o Espírito Santo e a igreja e a esposa, essa dupla maravilhosa. Queridos, eu quero agradecer a todos, né? O tempo passa tão rápido, né? A gente começou mais ou menos aqui 7h10, eu acho, né? 6h10, perdão, 6h10, a gente faz em 50 minutos, 1 hora, e às vezes passa um pouquinho, mas a Bíblia é isso mesmo, né? Então nós vamos ver para o próximo sábado, mesmo que seja suspensa, mesmo que acabe a suspensão dos cultos, eu estou querendo voltar também, continuar a fazer, né? Esse bate-papo maravilhoso, tá certo? Mesmo que volte, e a gente quer que volte, né, irmãos? Os cultos, as igrejas, estamos com saudade. O YouTube não ainda, só no Facebook, nós estamos trabalhando em cima disso aí, mesmo que volte, né? Como vai voltar a normalidade de tudo, dos cultos. A gente aqui já transmitiu os cultos, né? A gente já fazia algumas transmissões ao vivo, tá certo? Para quem não sabe. Nós temos, da igreja nós temos, né, a ADBV, mas eu transmito ainda pela minha página, Reginaldo Almeida Cruz, mas eu já fiz um canal da igreja, do YouTube já tem. Falta só aqui alguns detalhes de equipamento, que como a gente quer transmitir algo com uma qualidadezinha melhor, né, um áudio interno, é o que nós estamos fazendo agora. Esse áudio aqui é interno. Alguém pode gritar lá de passar um carro, mas só não sei se chegar perto do microfone, né? Então o áudio interno, ele direto da mesa de som, ele tem essa grande vantagem. O externo, quando às vezes faz uma live com o som, né, da igreja, pega muita interferência, muito barulho, enfim, né? E aqui fica uma qualidade melhor. Ainda não é o que nós queremos ainda, mas estamos tentando fazer o melhor possível. Mas a gente agradece aqueles amigos, e entraram mais alguns aqui depois aqui na live.
Natanael continua conosco, a Lenilza, irmã Silvia Oliveira, irmã Silva, Pai do Senhor, Roberto Lopes, Bruno Souza, irmão Roberto Brito também, que compartilhou a nossa live. Um abraço. Eu acho que o irmão Roberto Brito já é evangelista, né, irmão Roberto? Eu lhe levei para o presbitério, né? Faz tanto tempo, mas continua como obreiro, sei disso, ainda em Fortaleza, na obra. Um abraço, meu querido Roberto Brito, a irmã Eliene, toda a família aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente, filho. Deus continue abençoando sua casa. Nós vamos orar, tá certo, queridos? Amanhã é domingo, nós temos a nossa live, o culto, né? De domingo. Eu estava conversando com a pastora ali, que a live, Presbítero Santo e Evangelista Antônio Alves, que a live, a gente come, né? A gente como é que se diz? A gente ingere, né? Mas não satisfaz como o culto, né? Presencial não, né? Mas é o que nós estamos tendo no momento. Eu sempre estou dizendo isso para os irmãos, né? Vamos aproveitar o que temos. Então, o que eu digo para os irmãos: tem um encontro marcado com Deus. Amanhã o nosso culto aqui é 6 horas. Então, o pastor hoje tem um culto 6 horas, vamos ficar aqui, reúne a família. Se não, todo mundo é crente, mas você vai ali para o seu quarto. Se for só você na sua casa, vai para o seu quarto ali, né? Pega a Bíblia, pega a harpa, vai cantar conosco, né? Vai adorar, vai orar, né? E com certeza Deus vai nos fortalecendo, né? Mais do que nunca nós precisamos estar juntos, né? Não podemos estar presencialmente no templo, não podemos fazer ajuntamento, mas estamos ligados espiritualmente, né? Tem 2 ligações aí, né? Espiritualmente e virtualmente, né? Espiritualmente e virtualmente estamos conectados. E eu digo mais uma vez, nunca, em nenhum momento, desde a internet, nunca foi tão proveitosa a internet como está sendo agora nesses dias de pandemia. Deus é maior, né? E nós queremos orar por você nesse momento. Queridos, tá saindo um áudio aí de louvores, que eu tô pegando da FM, tô pegando a carona, porque do meu notebook aqui a saída de áudio não deu certo os louvores que eu ia colocar. Então, se você ouvir aí Esperança FM, não está conectado à Esperança FM, tá? A Esperança FM é uma rádio gospel evangélica aqui da cidade, né? Mas não está conectada a ela, tá? Não é um programa feito da rádio, aqui é uma live realmente, tá certo? Só live, não é uma live dentro de com uma emissora transmitindo, tá certo? É só eu estou pegando aqui a carona do áudio, porque no meu notebook aqui não deu certo eu mandar o áudio aí para vocês. Mas vamos fazer uma oração agradecendo nosso Deus. Paizinho querido, nós te glorificamos, nós te enaltecemos, nós te agradecemos, sentimos o sabor da tua palavra, sentimos a comida do céu, Senhor. Nesse momento sentimos, Senhor, ó Deus eterno, a eficácia da tua palavra, a eficácia, a Deus do conhecimento, da revelação, do livro de Apocalipse. Que sejamos, na verdade, homens e mulheres prontos, Senhor, para a cada dia absorver a tua palavra, que temos fome e sede de justiça, que a gente continue bebendo da fonte, que a gente continue bebendo da água. Meus amigos, pastores, irmãos, colegas, aqueles que também nós não conhecemos, que participaram desta live, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor alcance, que o Senhor dê graça, dê força, estenda a tua mão aonde estiver a tua família, o teu povo, meu Deus, a família de Deus, Pai, a tua igreja, o santo Senhor. Nós oramos, meu Deus, nesta noite. Neutraliza, meu Pai, as forças do mal, neutraliza as forças dos principados, potestades, príncipe das trevas, hortes infernais da maldade nos lugares celestiais. Estamos numa guerra, essa pandemia é uma batalha, porque toda doença,
tudo aquilo que é mal, todos os males, Senhor, é maldição, Pai. Então nós lutamos contra isso e vamos de encontro aí a tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é vírus, que destrói, que mata, nós vamos de encontro a isso em o nome de Jesus, Pai, e que o Senhor neutralize a força deste vírus, do coronavírus, Senhor, que o Senhor neutralize, que o Senhor nocauteie, Senhor, este mal que está assolando a humanidade, a raça humana, que muitos têm sucumbido, Senhor, por causa desta enfermidade. Jesus amado, tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo, que ansiamos, Pai, desejamos, Senhor, ardentemente a volta dos nossos cultos presenciais, Senhor. Nos ajuda, Pai, com o teu povo e com a tua igreja, nos dando, Senhor, uma noite feliz, um final de semana abençoado, como o Senhor tem nos dado esse sábado, esse domingo também. Todas as igrejas que estão transmitindo cultos online agora, Senhor, e amanhã, que o Senhor abençoe e derrame tua chuva de graça para a tua glória, em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço ao presbítero Santo pela disponibilidade, evangelista Antônio Alves pela disponibilidade também de estarem aqui comigo, compartilhando esse momento, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e uma boa noite em nome de Jesus. Agradecer a irmã Deusivane conosco, né? Ao meu amigo Hermes, lá de Sobral, grande obreiro, músico, cantor, o Hermes com toda a sua casa, com toda a sua família. A Vitória também, que entrou agora por último. Pastor Bernardo Johnson, lá nosso pastor lá de Horizonte, que foi pastor aqui. Que foi pastor aqui em Boa Viagem, tá certo? Um abraço, pastor Bernardo. Estamos terminando aqui a nossa live, tá certo? Deus abençoe a todos, né? Irmã Leide, que sempre está conosco também. Minha sogra, irmã Fátima, Deus abençoe, tá? Irmã Fátima. Até o próximo sábado, queridos, se Deus quiser, na graça do Senhor Jesus.